Muito bom dia! Estamos aqui mais uma vez às 9 horas no horário de Brasília para conversar sobre as nossas emoções. E hoje o tema é vulnerabilidade e liderança emocional. Mas por que a gente tem que conversar sobre vulnerabilidade e liderança emocional? Porque a gente meio que criou uma barreira, né, nessa questão da vulnerabilidade. E a gente precisa observar isso. Mas antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, os nossos 30 minutinhos aí, eu quero agradecer a presença de todo mundo que nos assiste ao vivo aqui no Instagram, nesse horário. Eu quero agradecer as pessoas que têm assistido lá no YouTube, todos os nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm curtido, porque esse movimento é bastante importante, principalmente para quem vai participar com a gente no dia 20 de maio, a próxima terça-feira, às 20 horas, da Masterclass sobre identificação emocional. O link está aqui na bio do Instagram e está na descrição da maioria dos vídeos lá no YouTube. Para você fazer a inscrição, é só você clicar, preencher os dados e fazer ali o pagamento, que você já se inscreve, já vai lá para a plataforma. E aí no dia 20, a gente vai se reunir no Zoom. Então é uma aula ao vivo de mais ou menos umas 2h30, onde a gente vai conversar sobre ferramentas e estratégias emocionais para que você melhore o seu movimento emocional, para que você faça as pazes com as suas emoções, Então a gente vai conversar mais profundamente sobre isso lá na nossa Masterclass. E hoje a gente traz já de início uma pequena reflexão. Quando você pensa na questão de ser vulnerável, uma pessoa vulnerável ou na vulnerabilidade, você associa isso à força ou você associa à fraqueza? Por que essa reflexão é importante? Porque na grande maioria das vezes a gente acreditou ou a gente ainda acredita que nós precisamos ser inabaláveis ou fortes na grande maioria do tempo, ou até uma expressão que eu detesto hoje em dia, depois dos processos terapêuticos todos, eu posso dizer que eu detesto a expressão da gente ser guerreiro, da gente estar sempre na luta, da gente estar sempre na batalha. Tem gente que vive repetindo isso, Tô na luta, tô na batalha, tá lá naquela época da guerrilha que a gente viveu há anos e anos atrás e ainda se considera dessa forma, E se coloca nessa posição de ser forte o tempo todo, de não precisar de ajuda em vários sentidos. E isso emocionalmente nos sobrecarrega demais, muito mesmo, E até eu trouxe para dividir a companhia da live comigo. Hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou acompanhada. E acompanhada de uma autora que eu gosto bastante, que é a Brené Brown. Não aqui trazendo A Coragem de Ser Imperfeito, que acho que é o best-seller dela, mais conhecido aí. Mas trazendo o Mais Forte do que Nunca, para a gente refletir sobre o que ela fala sobre essa questão da vulnerabilidade, porque a Brené é uma pesquisadora a respeito dessas sensações de vulnerabilidade, de imperfeição. Ela que trouxe muito para nós a respeito disso, As reflexões que a gente precisa fazer sobre essa temática. E quando a Brené vem aqui no livro, ela traz uma frase que diz assim: vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter a coragem de se mostrar e ser visto quando não se tem controle algum sobre o resultado. Então, não é sobre você ganhar força ou perder força, que ela quer dizer aqui, mas é sim sobre você ter a coragem de se mostrar e de ser vista quando não se tem controle algum sobre o resultado. Porque a vulnerabilidade está tão associada à questão emocional? Porque vulnerável não é aquele que é o mais fraco. Quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente não está falando da pessoa que se coloca na posição de vítima. Ser vulnerável não é ser vítima. Por quê? Qual a diferença principal? A vulnerabilidade, existe o desejo de mudança e o pedido de ajuda é sincero.
a pessoa quer sair daquele lugar emocionalmente fragilizado, ou a pessoa realmente precisa de um apoio em determinada situação, porque ela consegue observar que ela não vai além daquilo. Então ela precisa de ajuda, seja uma ajuda terapêutica, seja uma ajuda profissional de um especialista, seja uma ajuda financeira para resolver uma situação que ela não está conseguindo resolver, mas ela se coloca num lugar de proatividade, diferente da posição da pessoa que é a vítima, porque a vítima ela busca aliados. Então ela se vê numa situação fragilizada, mas a vítima não faz absolutamente nada ou não quer fazer absolutamente nada para obter um resultado diferente. Então a pessoa que está no estado de vitimismo, né, ela se coloca aí na posição de nossa, mas por que isso está acontecendo comigo, né? Por que o mundo tá essa tragédia? Por que isso tinha que acontecer comigo? E ela não vai atrás de ajuda, ou muitas vezes quando ela é levada para uma ajuda específica de um especialista, de um terapeuta, de um médico, de alguém que vai ajudar qualquer que seja ali o problema, ela muitas vezes ali não faz nenhum tipo de esforço para sair do lugar. E ela faz parte daquele perfil que a gente já falou outras vezes aqui, da pessoa que acha que tá todo mundo ao redor errado e só ela é que tem os pensamentos, os preceitos e as ideias corretas. Ela geralmente é uma pessoa bastante egocêntrica, gosta de se colocar como centro das atenções. A minha dor é profunda, eu sofro, eu só me perco, só isso só acontece comigo, né? É uma pessoa bastante pessimista em relação às coisas da vida. Então, o vitimismo não tem nada a ver com a vulnerabilidade, o que pode fazer com que a gente confunda também, às vezes, e aí não queira demonstrar a vulnerabilidade por medo de entrar nesse lugar da vítima. Mas a vítima em si, ela paralisa, ela não vai adiante. O vulnerável, ele quer ajuda para resolver a situação. Então a gente já tem uma grande diferença aí que a gente precisa ter em mente como é que funciona, né? Mesmo se a gente tiver em posições de comando na vida profissional, comandando a família, os filhos, comandando projetos, comandando grupos, né, comunidades, mesmo que a gente esteja nessas posições de comando, nós podemos sim nos demonstrar vulneráveis, nos demonstrar precisando de ajuda em determinadas situações. Isso não é falha de caráter, isso não é fraqueza, isso não é nada de ruim, ao contrário, né? É um ato de coragem e é um ato de humanidade também, porque aí a gente agrega mais pessoas ao nosso lado, a gente consegue trazer para perto mais pessoas que têm a qualidade e a consideração de nos ajudar, tá? Então a gente também precisa pensar nesse sentido. Embora a gente tenha acreditado durante muitos e muitos milhares de anos que nós precisamos ser inabaláveis, até por conta, né, do mito do herói, nós precisamos ser heróis, heroínas aí da vida, e a gente aqui no Brasil valoriza muito esse perfil, né? A gente cultua essa questão de ser inabalável, mas isso nos fragiliza demais emocionalmente, porque às vezes você passa por uma situação emocional desafiadora e para você conseguir sair daquele lugar leva muito tempo. Como a gente está sempre trabalhando a questão da individualidade, as pessoas têm o seu tempo de recuperação, de renovação, de regeneração, de ressignificação das coisas. Da mesma forma que tem gente que tem a habilidade de fazer essa reformulação, essa ressignificação, essa mudança muito rápido, tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam anos para fazer essa transformação, né? A pessoa que está trabalhando o processo da criança interior, às vezes ela demora tempo para reconhecer a vulnerabilidade dessa criança, porque ela ainda não tem a maturidade emocional de entender que aquele processo da vida, dos relacionamentos, do posicionamento que ela se encontra, está atrapalhando ela de alguma forma. Então demora um pouquinho mais para ela fazer o clique aí
da conexão com, nossa, eu tô vulnerável porque a minha criança interior tá pedindo ajuda. A minha criança interior quer que eu olhe para ela de alguma forma. E eu não tô fazendo esse movimento, né? Eu não tô trazendo isso à tona, eu não tô mexendo nesse lugar, porque talvez seja um lugar de grande dor e não é fácil, não é simples você trabalhar os processos da criança interior ferida. Mas a partir do momento que você reconhece essa vulnerabilidade e você reconhece que o trabalho terapêutico pode te auxiliar, é um grande processo e é um grande passo, tá? Trazendo aqui mais uma outra reflexão da Brené, do livro, ela diz assim: quando nos deixamos definir pelo que as pessoas pensam, perdemos a coragem de ser vulneráveis. E é muito isso que acontece, se você for observar, né? Quando nós nos deixamos definir pelo que as pessoas pensam, nós perdemos essa coragem de nos colocar em vulnerabilidade. Então, quando a gente chega num ponto de que eu não vou fazer tal coisa, ou eu não vou pedir isso para essa pessoa, ou eu não vou demonstrar que eu não tenho essa habilidade, principalmente no ambiente profissional, né? Eu não vou demonstrar que eu não sei fazer isso, ou eu não vou demonstrar que eu não aprendi isso ainda, ou eu não vou falar que eu tenho essa dificuldade XYZ, porque o que fulano vai pensar de mim? O que ciclano vai falar de mim? O que aquela pessoa vai começar a pensar sobre mim nesse momento se eu abrir essa minha vulnerabilidade aqui, né? Então a gente também tem muito isso. A gente tem essa dificuldade, esse desafio de preocupação com aquilo que os outros vão dizer. É uma característica das mais simples dentro do processo da criança interior. Porque a criança interior, quando ela está ferida, ela vai remeter essa situação do julgamento das outras pessoas ou da comparação às outras pessoas à comparação que ela tinha ou recebia lá na infância. Ah, você é menos inteligente do que o seu irmão. Você é mais frágil do que a sua prima, fulana de tal. Você é sempre doentinha, né? Você é sempre assim, você é sempre assado. A criança internalizou ali uma série de falas do adulto e dos adultos ao redor, que hoje, quando ela cresceu, quando ela está fisiologicamente adulta, mas talvez não emocionalmente adulta, ela olha para as situações e aquilo vem novamente à memória dela. Nossa, mas se eu falar que eu não sei fazer isso, meu Deus, né? Nossa, o que vão falar? O que vão dizer de mim? Imagina a pessoa que está num comando, numa liderança de um cargo numa empresa, num grupo, numa equipe, e aí ela se vê diante de uma ferramenta que ela não sabe usar. O que as pessoas vão pensar? Na grande maioria das vezes, as pessoas não pensam nada. É mais o nosso auto-julgamento e a nossa autocrítica que nos brecam, que nos freiam ali, naquela situação. Porque a grande maioria das pessoas, quando pensa e se pensa, já está julgando a si mesma dentro da própria situação, né? Nossa, fulano não sabe isso, meu Deus do céu. E por que a gente tem essa mania de acreditar que a gente precisa saber tudo? Por que a gente tem esse ego tão inflado a esse ponto de que a gente não se permite errar, não se permite falhar, e quer ter a ilusão de que vai dominar tudo? A gente não é Deus para dominar a sabedoria mundial. A gente não é, a gente é mera criatura, né? A gente é mero ser humano aí que vai morrer uma hora dessa mais cedo ou mais tarde. Então por que a gente precisa se colocar nesse lugar inabalável de ficar ali acreditando que a gente não pode demonstrar algo que a gente não sabe? Ou algo que a gente precisa de um apoio, ou algo que a gente tem para melhorar, né? Então a gente precisa começar a pensar sobre isso também, porque é extremamente importante. E aí, quais são os benefícios para quem se abre para a questão da vulnerabilidade? A confiança é um dos grandes benefícios da vulnerabilidade. Seja você desenvolver a sua autoconfiança, a confiança em alguém,
que vai te ajudar, que vai cooperar com você, mas o seu processo de autoconfiança. Poxa, eu pedi ajuda e deu certo, né? Eu pedi ajuda e resolvi a situação mais rápido do que eu imaginava. Eu pedi ajuda e foi muito bom, eu cresci, eu aprendi com aquela situação e eu também pude ensinar naquele processo, porque é mútuo, né? Existe a reciprocidade dentro dessa relação. E a proximidade com as pessoas. Muitas vezes nós estamos tão fragilizados emocionalmente que nós passamos a nos afastar das pessoas de alguma forma. Nos afastar mentalmente, emocionalmente, fisicamente e socialmente. Então, quando eu me coloco nessa postura de eu faço tudo sozinho, eu resolvo tudo sozinha, eu me coloco nesse isolamento, né? E aí, quando, ao contrário, eu abro para a vulnerabilidade, eu me aproximo das pessoas. Eu abro o leque ali de possibilidades e arrisco dizer que, muito provavelmente, a nossa criança ferida sofreu algumas situações ali de falta de confiança e hoje eu projeto nas minhas relações enquanto adulta a necessidade de não conseguir confiar em alguém. Ah, porque aquela pessoa vai me decepcionar. Ah, porque aquela pessoa vai me trair. Ah, porque aquela pessoa vai me abandonar. Ah, porque aquela pessoa aí, ela é falsa, aí não sei. E aí tem uma série de julgamentos e pré-julgamentos que eu faço antes e me afasto das pessoas. Por conta da minha própria vulnerabilidade que eu não consigo assumir. Tá fazendo sentido? Aí para você tá anotando os pontos principais? Quando a gente se abre para a vulnerabilidade, a gente estimula a inovação. Em que sentido, Van, que eu estimulo a inovação? Fazendo experiências novas, me arriscando a novos lugares, a novos espaços, a novas relações, a novos aprendizados. Aí, né? Então, eu estimulo a minha inovação, eu estimulo e projeto essa inovação de uma maneira saudável. Olha, eu não sabia que isso poderia ser feito dessa forma. Olha, eu fui lá na sessão de terapia e na terapia me veio um insight assim, ó, de uma coisa que eu jamais teria imaginado se eu não tivesse ido lá. Olha, se eu não tivesse conversado com fulano, com ciclano, com beltrano, eu não teria tido essa ideia que veio depois. E aí aqui a gente abre um grande parênteses. É preciso que você observe com quem você está expondo a sua vulnerabilidade. Seja no ambiente terapêutico, com seu terapeuta, seja com as pessoas que você vai buscar o apoio e o auxílio daquilo que você precisa de fato. Porque muitas vezes a gente, numa ingenuidade até, a gente se conecta com as pessoas que ao invés de ajudar vão atrapalhar. E isso existe tanto no ambiente terapêutico quanto fora dele, né? E aí, trazendo até uma situação que eu me lembrei de um processo, não foi comigo, mas eu soube de um processo de uma pessoa que estava dentro de um relacionamento tóxico, cheio de desafios. A pessoa em si estava naquela situação de medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha. É melhor eu estar numa relação tóxica do que eu estar sozinha. Na grande maioria das vezes a gente tem esse pensamento. A pessoa estava nessa posição e o terapeuta o que aconselhou para essa pessoa? Que talvez se ela tivesse um filho, melhoraria a situação dentro do casamento. Olha o perigo dessa informação. Então, a gente tem que ter extremo cuidado com quem a gente se associa para fazer o processo terapêutico, porque talvez a gente encontre pessoas que não tenham a maturidade psíquica e emocional necessária, que vão fazer realmente a gente amadurecer e a coisa até torne pior, né, do que a emenda saia pior do que o soneto. Da mesma forma, no aspecto profissional, no aspecto social, no aspecto pessoal. Eu não vou abrir a minha vulnerabilidade para uma pessoa que não tem a capacidade de me ajudar a entender aquele problema. Não vai resolver.
né? É a situação da pessoa, por exemplo, que tem ali... Vou trazer de novo o aspecto do relacionamento, porque é um exemplo mais fácil. Mas poderia... Não, vou trazer do aspecto profissional. Vamos sair um pouco do senso dos relacionamentos. Você tem uma dificuldade com um processo que você precisa fazer que mexe muito com a questão de tecnologia. E aí você não tem ninguém na tua equipe que tenha essa habilidade de tecnologia, mas você acha que aquela pessoa, por ser boa tecnicamente em outras coisas, ela vai te ajudar. E aí quando ela para te ajudar, vocês se enrolam mais do que poderiam, né? Então, é você não ir se aconselhar com os cavaleiros do caos, que eu costumo dizer, né? Porque a pessoa, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Não vá pedir opinião para leigo quando você está vulnerável. Vá consultar um especialista. Então, se eu tenho que resolver um negócio da tecnologia, eu vou lá na pessoa da TI, que é o cérebro da questão. Me ajuda aqui, né? Meu computador deu um problema ou eu preciso abrir esse sistema aqui, não está funcionando. É a pessoa especializada que vai me ajudar a resolver o problema, né? Eu não vou querer curar um problema no meu estômago no cardiologista, embora possa ter muita associação emocional ali, mas é interessante que eu vá no gastro primeiro para ver o que ele identifica, para depois, se ele identificar que a situação é mais emocional do que física, eu vá no cardiologista e eu vá para terapia também, né? Eu vá consultar a pessoa certa ali que vai conseguir me ajudar. É por isso também que a gente traz a questão da importância de você ter pessoas que já ultrapassaram o seu processo para que essas pessoas consigam te ajudar. O caso dos mentores, o caso dos orientadores, dos treinadores, dos professores. Procura alguém que sabe e que tem aquela especialidade, assim como eu tenho aqui hoje a especialidade das emoções, para resolver o seu problema junto com você. Então não vá abrir o seu coração e a sua vulnerabilidade para qualquer um, porque não é sobre isso também, tá? Que a gente precisa ter em consideração. Quais são os pilares da liderança emocional? Agora vamos sair um pouquinho do aspecto da vulnerabilidade e vamos entrar no aspecto da liderança emocional. Quando eu lidero as minhas emoções e eu já tenho uma capacidade, uma habilidade, uma maturidade psíquica e emocional, eu construo alguns pilares ali. O primeiro pilar que eu construo é do autoconhecimento. Eu favoreço a minha vida como um todo. E esse processo de autoconhecimento, ele muitas vezes acontece de forma sazonal, vamos colocar assim, né? Por etapas. Às vezes, e foi muito do que aconteceu comigo. Eu comecei o processo de autoconhecimento lá na adolescência, 17, 18 anos. Entrei no processo, passei pelo processo, ali a imaturidade era geral, emocional, psíquica, biológica, mental. E aí eu era aquela pessoa que eu falo hoje aqui, que acreditava que o mundo todo era errado e eu era a pessoa certa, eu era o alecrim dourado ali. Passei pelo processo. Passou-se um tempo mais ali, acho que depois foi quando meu pai faleceu, passei de novo pelo processo de autoconhecimento, fazendo terapia, que eu digo, né? Quando eu falo sobre passar pelo processo de autoconhecimento, porque o processo de autoconhecimento ele continuou de outras formas, através de livros, através de cursos, através de informações, mas o processo terapêutico em si foi acontecendo por meio de fases. Depois, quando eu me divorciei, passei de novo pelo processo. Depois, quando eu estava ali saindo da questão, né, do episódio da trombose, da embolia pulmonar, passei pelo processo. E agora, atualmente, estou passando de novo pelo processo dentro da formação de psicanálise. Então, porque é necessário que a gente se aprofunde cada vez mais dentro das nossas próprias questões para que a gente amadureça e se fortaleça ainda mais. Então, e todas as vezes que eu fui fazer alguma formação na área de terapia, a PNL, o Theta Healing, a pós em psicologia transpessoal,
todos esses processos me levaram para o autoconhecimento, porque quando a gente consome esses conteúdos, a gente passa pelo processo. E hoje, invariavelmente, eu uso as minhas ferramentas em mim passando pelo processo de autoconhecimento. Então, a liderança emocional, ela começa no pilar do autoconhecimento. Se você não se autoconhece, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho emocional de sustentação, de força real, tá? Passando por aí pelo autoconhecimento, você garante a autogestão. O que é autogestão? Hoje eu lido muito melhor com as minhas questões emocionais do que eu lidava lá aos 18 anos de idade. Não, tá falando isso porque você envelheceu, porque você alcançou a maturidade? Não, porque existem pessoas de 50, de 60, de 70 anos que nem estão maduras emocionalmente ainda. Não tem nada a ver com a idade biológica, a idade psíquica e emocional, tá? Aí você garante esse processo de autogestão, ou seja, do seu gerenciamento emocional. Hoje em dia é muito mais difícil a raiva entrar numa conexão negativa, a culpa entrar numa conexão negativa, porque logo que elas aparecem eu vou lá e questiono. Por que é que você está aparecendo? Por que é que eu estou entrando nesse processo de frustração, de raiva, de inquietação? E ali a autogestão emocional ela vai sendo fortalecida nas mais diversas situações, sejam pessoais, sejam profissionais. A gente fortalece a empatia também, ou seja, é muito mais simples, é muito mais fácil se colocar no lugar do outro, sair da esfera dos julgamentos, entender que as pessoas têm o tempo delas, têm o amadurecimento delas, têm o processo delas, e tem a vida delas, e cada um que cuide da sua vida, já diria o meu professor Agostinho Almeida, né? Cada um cuida da sua vida e os problemas diminuem favoravelmente. Então, você praticar empatia é você entender que aquela pessoa está no processo dela, no desafio dela, na dificuldade dela, e que você não vai conseguir mudar ninguém, a não ser a si próprio. É o grande X da questão aí da nossa liderança emocional. E aprender a deixar com o outro o que é do outro, seja essa bagagem qual for. Para que essa pessoa comece a ter maturidade emocional para lidar com isso. Entender que algumas pessoas vão caminhar com a gente em determinados momentos, e em outros momentos elas não vão mais caminhar. Porque a gente já adquiriu uma visão e um autoconhecimento diferente que nos coloca em outro lugar. E a pessoa saiu da página, ela quis continuar naquele parágrafo lá de trás. E tá tudo bem. É começar a criar esse sentido de realidade aí também, tá? E a gente ganha uma comunicação mais transparente. A gente consegue falar as coisas sem medo de machucar, sem medo de ofender, sem medo de criar um conflito, sem medo do que a outra pessoa vai pensar, porque a gente cria diálogos mais maduros emocionalmente também. E a gente perde o medo de evitar os conflitos, porque até nas relações o conflito é necessário para o crescimento ou amadurecimento da relação. Então, todos esses pilares da liderança emocional, eles acontecem desde que a gente se coloque em todo esse processo de, primeiro, reconhecer, segundo, identificar o sentimento e, terceiro momento, pedir um apoio, seja ele qual for. E não nos colocar na posição de, meu Deus, o que vai ser agora que eu preciso de ajuda, né? A pessoa que pede ajuda, ela é autêntica. Ela é vista como essa pessoa autêntica. E digo para você, se eu não tivesse ido em vários momentos da minha vida pedir ajuda, eu não estaria aqui na posição de terapeuta hoje ajudando outras pessoas. Seria praticamente impossível. Não se constrói um terapeuta só com a teoria da terapia. O terapeuta ele se constrói com a prática de resolver as próprias questões e aí poder conseguir auxiliar as outras pessoas, tá? Então, é profundo esse processo aí também da gente ter essa autenticidade e admitir que ninguém sabe tudo também. É o mais fundamental da essência da nossa conversa de hoje aqui,
você reconhecer que você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Nós não sabemos tudo. A inteligência artificial está chegando lá. Ela está querendo, né, conseguir essa supremacia de saber tudo. Mas até ela precisa da gente para poder ser retroalimentada nessa sabedoria. E à medida que a gente avança, ela também avança. A gente só conseguiu chegar nela hoje porque a gente avançou tecnologicamente, neurocientificamente, na medicina, em várias áreas, na ciência, na biologia. A gente conseguiu chegar lá por conta do nosso próprio avanço. Então, à medida que eu reconheço que eu preciso crescer, eu reconheço a minha autenticidade de dizer, isso eu não sei, eu preciso aprender com alguém, eu preciso me colocar nesse lugar. E sair do lugar da autocrítica, do autojulgamento, porque isso nos enfraquece, isso nos derruba, isso nos entristece, na grande maioria das vezes. Pedir ajuda abre espaço, né? Abre espaço para a gente crescer, abre espaço para a gente aprender, abre espaço para a gente se renovar. E já hoje ultrapassamos o nosso tempo, porque hoje eu resolvi estender um pouquinho mais a questão da vulnerabilidade, porque tinha muita coisa para trazer. Eu encerro com a questão aqui que a Brené traz para a gente refletir sobre a vulnerabilidade, porque ela diz para nós que quando a gente se reergue, quando a gente se reconstrói, a gente tem ali atrás, né, uma prática espiritual. E aí, como é que ela define essa prática espiritual, que é onde eu vou fechar a nossa reflexão de hoje aqui? Espiritualidade é reconhecer e celebrar o fato de todos estarmos inextricavelmente, né, eu acho que é intrinsecamente ligados, a melhor palavra da tradução aqui, intrinsecamente ligados uns aos outros por uma força maior. E reconhecer e celebrar o fato de nossa ligação com essa força e uns com os outros, se fundamentar no amor e na aceitação. Praticar a espiritualidade traz à nossa vida um senso de perspectiva, significado e propósito. Alguns de nós chamamos essa força maior de Deus, outros não. Algumas pessoas celebram a sua espiritualidade em igrejas, sinagogas, mesquitas ou outras casas de culto, ao passo que outras encontram a divindade na solidão, através da meditação ou na natureza. Então, quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente pensa na nossa maior conexão com a espiritualidade, esteja ela onde ela esteja. A gente se conecta com a espiritualidade porque a gente percebe que a gente tem como ser ajudada, em qualquer nível que seja. Às vezes essa conexão de ajuda é com Deus, é com os nossos mentores, é com os nossos guias, é com os nossos anjos da guarda, o que quer que você queira acreditar. E para outros não, para outros essa conexão de espiritualidade é na natureza, é na meditação. Mas é isso que vai nos conectar ao todo. Então é isso que ela quer dizer com o sentido de espiritualidade. E eu fecho a nossa conversa de hoje com essa reflexão. Onde é que você está hoje apoiando a sua espiritualidade? Principalmente para nós mulheres, essa questão da espiritualidade é fundamental para nos auxiliar em todos os sentidos. Onde quer que nós estejamos, nós não podemos abandonar a nossa espiritualidade, seja ela qual seja. Em qual tipo de força nós acreditamos. Nós precisamos continuar movidas por essa espiritualidade. Seja ela vinda de Deus, de Alá, de Jesus, da Mãe Terra, de Gaia, do universo, do ar que a gente respira. Então, a gente se mostrar vulnerável é observar que tudo ao nosso redor também é. Tá certo? Quero deixar a todos vocês o meu grandíssimo beijo. Não vou mais me estender desse tempo de hoje. Agradecer a sua presença aqui. Agradecer para você no YouTube deixar o seu like, deixar o seu comentário. E amanhã, às 9h09, porque amanhã é quinta-feira e eu começo o dia muito cedo amanhã, a gente volta com mais uma live aqui, com mais um assunto, mais um tema. Um grande beijo e até amanhã.